Eu acredito que dá certo, Lula. Não, pode ir. Agora eu vou atrás do... Ok. Meus irmãos, antes de começar nossos estudos sobre a mediunidade deste sábado, elevemos o nosso pensamento ao grande arquiteto do universo, a Deus, a Jesus, nosso mestre, e a Santíssima Maria, sua mãe, rogando que tenhamos o máximo de aproveitamento e que tenha o máximo de rendimento, a boa vontade dos irmãos que nos vêm instruir. Esse aproveitamento seja amplo e que repercuta na nossa conduta, buscando cada vez mais o aprimoramento e o crescimento espiritual através do bem e da caridade. Assim seja. Sim, seja. Lula pode fazer a leitura, então, Lula, já que não está o time que distribui a bola, vamos assumir. Do livro Pão Nosso, capítulo 25, nas estradas. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Disse Jesus. Está em Marcos, capítulo 4, versículo 15. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas, para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias, qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios da vida. Espontaneamente, a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina parece-nos acontecimentos vulgares a cada dia. Num livro, numa particularidade insignificante do trabalho e na perniciosa observação de um amigo. Se o terreno do teu coração vive ocupado com as ervas daninhas e já recebeste os princípios celestes, cultiva-o com o teu devotamento, obrigando as leiras da tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imprescindível. Aceita, cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando novos rumos. Se alguém quiser comentar, fique à vontade. Como diz o Amabel, um trecho supimpa dessa leitura. Esse livro Pão Nosso não é à toa que ele recebeu o título em 2015 do melhor livro cristão nos Estados Unidos, 2015. E agora em 2025, mais outro de Chico Xavier, através do espírito de Humberto de Campos, que foi Boa Nova. Valderice. Oi. O Amadeu não está aqui. Você faria a leitura do Evangelho? Eu nem estou com ele aqui, mas querendo eu vou pegar. Eu vou pegar, Franciele, então.
Vou pegar. Enquanto, se não Tá, tiver ninguém, a gente aguarda. Nesse meio tempo, a Glaci vai ajustando. Qual é o item? Qual é o item? Era 186, eu acho. Veja aí. Quem entra vocês ou não? Não, o anterior. 85? O anterior. Eu estou com o celular, não estou vendo. Acho que esses aí a gente já viu, Vicemar. Deixa eu ver aqui. Não, de Médio de transporte. transporte, efeitos musicais e aparições, eu acho que foi aí. Não. o evangelho aleatório, posso abrir aleatório? Isso. Sim. Então, eu vou abrir, vou ler, só um momento. A fé religiosa. Condições da fé inabalável. Do ponto de vista, é o capítulo 19, item 6. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm seus artigos de fé, ou seja, a descrição do que os seguidores devem ou não acreditar. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega não examina nada, aceita tudo sem verificar, tanto o que é falso quanto o que é verdadeiro. E a cada passo se choca com as evidências e a razão. A fé cega, levada ao excesso, produz fanatismo. Quando a fé está apoiada no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que tem por base a verdade possui um futuro assegurado, pois nada tem a temer com o progresso dos conhecimentos. O que é verdadeiro na sombra, tanto é a luz do dia. Toda religião pretende ter a posse exclusiva da verdade, mas impor a alguém a fé cega sobre uma questão de crença é confessar sua impotência para demonstrar que está com a razão. Eu leio o ponto 7 ou não necessita? Basta comentar. Comentar, né? Basta comentar, Val. Pronto. É interessante como vou aparecer, porque eu estou com o celular. Aí eu estava com o livro com o celular, não dava para... É interessante como o texto lido por Lula e o que que foi escolhido, né? Não é à toa que foi escolhido agora pela espiritualidade, eles se identificam, se complementam, porque mostra exatamente, primeiramente, quem é a nossa base da nossa fé, né? Quem deve ser a nossa direção da nossa fé, que no caso é Jesus, que já foi dito ali, né? Ele que vai tornar a nossa fé o quê? Uma nossa fé racional, e ele vai iluminar nosso caminho, seja na treva, seja na luz. Né? Na treva que eu estou falando, seja na escuridão, seja na luz, no dia, durante a noite, né? Na treva, querendo dizer que é um ambiente trevoso. Mas mesmo que você esteja em algum momento no ambiente trevoso, vamos contar, quando nós vamos resgatar, se a gente tiver a prática cristã, e ela nos ensina especialmente a amar o próximo, a gente vai estar iluminado, vai estar ali ajudando, auxiliando. Então, aqui também, ao mesmo tempo, ele fala sobre as religiões. Por exemplo, tem muita religião que usa a palavra de Deus como motivo para a guerra. E ela é uma fé cega, porque Deus, ele jamais nos ensina a matar o próximo. Pelo contrário, como foi dito, a lei maior é a lei do amor ao próximo. É perdoar o equívoco do próximo, mas não matá-lo. É compreender que o estágio de evolução dele está no patamar tal que ele precisa ainda, impera sobre ele ainda o mal em relação ao bem. E quando a fé racional, como, por exemplo, a religião que a gente hoje, né, que nós nos identificamos, que é o Espiritismo, ele nos dá uma fé racional. A gente entende que as leis morais, como, por exemplo, a lei do retorno, aquilo que eu dou, eu recebo de volta. A lei da ação e da reação, a tudo que há uma ação, haverá uma reação. Então, a gente tem mais consciência daquilo que nós fazemos, porque nós sabemos que o que eu recebo hoje em troca foi em razão daquilo que eu já fiz.
Então, uma fé que ela realmente é racional. E ela faz com que a gente direcione sempre o nosso caminho para a luz. Então, eu acredito que, resumindo, basicamente, foi esse o meu posicionamento sobre o que foi lido. E aí, abra a palavra, né, para quem mais quiser falar sobre o Evangelho. E eu vejo também nesse Evangelho, Val, também você falou muito claramente sobre ele, mas também o esclarecimento dos nossos desafios do dia a dia, que a gente tem mais aceitação, a gente agradece mesmo as coisas mais pesadas que vierem, a gente tende a compreender, né? Porque nós já temos esse álibi, não é álibi, essa carta na mão, que é o Espiritismo, né? Essa clareza de a gente entender que nós não é a primeira experiência física e nem será a última, né? E cada vez que a gente vai e volta, como diz, essa é a melhor das nossas encarnações, porque nós estamos tendo essa oportunidade de esclarecimento. E como diz o doutor Bezerra, então avante, porque vai vir ou a gente ainda se depurar mais e mais e mais. Olha o cafezinho de Omar também, viu? Não é só eu que tomo café, não, hein? Chazinho, chazinho. Omar, está fechado o teu microfone. Eu acredito que foi muito muito bom o teu comentário, complementado pelo Douglas. O texto é bem interessante e realmente eu acho que o teu e o de Lula se complementam. Agora a pergunta é: qual é o item? Eu tenho a impressão que esse a gente já viu. Então, bora lá. Não sei se os outros irmãos aí concordam. O Lula anota tudo. Qual é o item de hoje, Lula? Está sem microfone? É o seguinte a esse, que começa com médio de transporte. Então, 187. Agora o negócio enganchou aqui. Espera aí, pelas caridades. Médio de efeitos musicais. 187. E Esse aí até comparou. Médio de transporte que podem servir de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais. Continue lendo. Então, vamos lá. Médio de transporte, os que podem servir de auxiliares aos espíritos para transporte de objetos materiais. Variedades dos médios motores e de translações excepcionais. Item 96. Aí o próximo é médios noturnos, os que só na obscuridade obtêm certos efeitos físicos. É a seguinte a resposta que nos deu um espírito à pergunta que fizemos sobre se podem considerar esses médios como constituído uma variedade. Aí tem que passar para o outro slide para complementar, né? E aí termina onde está aqui, né? A explicação agora. Aí certamente é o que está aí. Certamente se pode fazer disso uma especialidade, mas esse fenômeno é devido mais às condições ambientes, né, do que à natureza do médium ou dos espíritos. Devo acrescentar que alguns escapam a essa influência do meio e que os médios noturnos, em sua maioria, poderiam chegar pelo exercício a operar tão bem no claro quanto na obscuridade. Eu não estou vendo o slide, não, viu? Posso continuar aqui, então? Pode. É pouco numerosa essa espécie de médiuns, e, cumpre dizê-lo,
Graças a essa condição, que oferece plena liberdade ao emprego dos truques da ventriloquia e dos tubos acústicos, é que os charlatães hão abusado muito da credulidade, fazendo-se passar por médios a fim de ganhar dinheiro. Aqui, como a marca está no comando, a Glaci, eu acho que Renato, faltou Amadeu. A Glaci, eu acho que a gente podia voltar para o slide anterior, porque isso aí porque isso aí é só uma complementação daquele, né? Agora. 187. Médio de transporte. Agora, vocês que têm uma sabedoria muito maior, podem nos esclarecer sobre médios de transporte e médios noturnos. A Glaci, com a palavra, Valderice, Franciele. Tem Isabel aí também, viu? Sim. Isabel tá? Isabel tá não, ela tá não. Ela foi lá para Maria de Nazaré, pediu para ser gravada. Ela vai. Não apareceu. Qual é o seu comentário, então? Bora lá, médios de transporte. Val também sabe, gente. Ela é expert. Mas só pode falar uma. Só eu complemento depois, falar. Médio de transporte, o que pode servir de auxílios aos... Vou ler novamente para poder adentrar, porque a gente misturou a conversa. Aos espíritos para o transporte de objetos materiais. É tipo... que diz médio de transporte aqui, mas aqui no Piauí chama-se... Não sei se é só no Piauí, eu não sei, mas eu ouvi aqui médios com que, meu Deus? Com efeitos físicos. Médio com efeitos físicos, que é o médio de transporte, né? É o que ajuda, tipo, para mostrar que o espírito está ali. Aí mostra que mexe-se alguma coisa, bate numa janela, e assim vai, que isso aí até nós sabemos, né, nós jovens, para a gente, né, nós jovens, escutamos muito, eu acredito que todos, João ainda não, Franciela é a mais adulta da história, né, para não dizer o contrário, né? Aí, então, a gente escutou muito, tipo, tem na casa fulano, a porta se abre, as xícaras saem do lugar, você bota no lugar e encontra em outro. Eu acredito que seja nessa concepção aí. Eu, particularmente, quando porque meu pai era do Exército, né? Aí, então, ele era transferido muito, naquela época era muita transferência, naquela época o governo era diferente. Aí, então, eles eram muito transferidos e a gente, nessa época, morava no Ceará. E eu lembro de mais de uma casa que tinha vizinho lá em casa, muito criança eu era, mas eu escutava os adultos comentando que na casa eles costumavam, a família, as pessoas que moravam lá, costumavam se reunir e jogar baralhos. E eu acho que incomodava, hoje eu penso assim, e eu acho que incomodava a espiritualidade que lá se encontravam, porque era chuva de pedra nessa casa, não era, eles faziam carreira de dentro para fora, com medo das pedras, que era chuva de pedra, e ninguém via de onde via. Era muita, não era uma pedra, não era duas pedras, era chuva de pedras. Aí eles paravam o jogo. Era como se tivesse incomodando. Eu hoje vejo assim, é como se estivesse incomodando, né? Aí vem os médios noturnos, os que só na obscuridade obtêm certos efeitos físicos. Aí fica uma coisa, eu estou meio perdida nesses assuntos, que parece coisa de outrora. Aí os médios noturnos, na minha concepção, bem diferente da de Renato e Amadeu, eu acredito que, porque a maioria, tem gente que diz assim, não, os espíritos aparecem à noite. Aí tem gente também que tem a visão, aí vai dormir, já
totalmente coberto com medo de aparecer com 10 lâmpadas acesas, se for necessário. E, no entanto, tanto faz estar acesa como estar apagada, tanto faz você estar coberto como você descoberto, mas aqui, eu olhando aqui, e com efeitos físicos, né? Com efeitos físicos. Existe, eu particularmente, lá no interior, aqui no Piauí, eu fui uma vez, gente, foi incrível. Eu estava dormindo num quarto e eu nunca vou esquecer isso. Eu não sabia nada de espiritismo, não sabia nada, só sabia de alma, né? Alma, na época era alma, né, que chamava-se, não era Alma penada. alma penada, não era espíritos. E eu deitada, junto, era muita gente nesse dia, nessa casa grande, aquelas casas antigas. E, de repente, a minha rede ficou junto da porta da entrada, e o restante todos mais para... Menina, olha, foi um sufoco, foi a noite mais sufocante da minha vida. Porque essa porta abria, e essa porta fechava. E fechava no trinco, e abria o trinco, e eu olhava, eu tirava o lençol de cima de mim e olhava para todos e via todos dormindo, só eu acordada nessa arrumação. E ficava com vergonha de chamar as pessoas, porque era muita gente, era tipo, vamos lá para casa de fulano de tal, e é muita família, não era uma, duas, não. E acontecia isso aí, eu acredito que são os médiuns noturnos que estão lá, que estavam lá, né? Que existem os apegos, né? Nós sabemos disso, existem os apegos. Muitos naquela época não tinha, como eu digo, nós estamos na melhor encarnação da gente, onde nós temos o esclarecimento, nós sabemos que existe, nós sabemos que precisamos desapegar das coisas materiais, deixar elas aqui porque nós não levamos, e ainda naquele tempo muitos eram apegados às coisas que tinham, né? As casas, os bois, enfim. Aí ficava naquela de, não, a casa é minha, a panela é minha, o copo é meu, sabe? Como se não tivesse ainda feito a passagem. E eu acho que isso tem tudo a ver com os apegos. Vai, Val, agora é contigo. Eu achei interessante essa questão do médio de transporte, porque é algo que, de certa forma, a gente já tinha comentado antes, quando é transporte de objetos, né? É a capacidade de mover objetos através de um poder mental, utilizando os fluidos para manifestar efeitos físicos. Em relação ao transporte de objetos, a gente meio que já tinha visto, até mesmo como começou o espiritismo, né? A gente via mesas, cadeiras, então é um poder mediúnico. Só que tem uma parte que é interessante, que talvez que aí sim eu entendo que seja raro, que é transporte de pessoas. Esse é conhecido como uma mediunidade rara, porque o médium ele é capaz de deslocar pessoas, física ou espiritualmente. Então, essa capacidade de transporte de pessoas, eu penso que seja realmente o que o texto quis colocar aqui como raro, porque em relação ao transporte de objetos, ambos são mediunidades de transportes, né? Mas de objetos, acho que hoje a gente vê menos, mas era algo que acontecia mais antigamente, né? Principalmente antigamente. Hoje em dia acontece, como a Glaci disse, você vai em uma casa onde tem alguns espíritos que ali estão, e aí utiliza você, sendo médio de transporte, para que faça barulho, ou eles mesmos fazem, né? Então, a gente tem que identificar se é o caso, que é o médio que está fazendo, ou se é o espírito que ali está que está fazendo. Então, em relação à mediunidade de transporte, é o que eu teria para acrescentar, porque a Glaciela tratou bem, né, sobre isso. Essa mediunidade noturna, aí aqui diz, os que só na obscuridade obtêm certos efeitos físicos.
Ou seja, são médios que conseguem trabalhar num ambiente escuro, foi o que eu compreendi, né? Assim, Franciele eu levantou a mão. Oh, desculpa. desconhecia a respeito disso, de médios noturnos, mas provavelmente sejam aqueles que só conseguem utilizar sua mediunidade quando estiver num ambiente escuro, porque, no geral, a gente utiliza ambiente escuro e ambiente claro, né? De na luz ou no dia, né? Na luz de dia ou de noite, né? Com luz ou sem luz. Então, basicamente, era só isso para acrescentar. Franciele levantou a mão, por favor. Muito bom dia, pessoal. Bom dia. Eu tava ouvindo e eu não sabia que essa mediunidade que os espíritos faziam esse barulho era a mediunidade de transporte. Porque eu acredito, e já vi mais de uma vez, já ouvi mais de uma vez, aqui no interior, esse movimento de ser assim, de ter esses irmãos que abrem portão, fecham portão, fumam cachimbo, que até eu acho que eu já citei, senti o cheiro desse trabalho que eles costumam fazer quando vivos, né? Então, assim, eu achei bem interessante, porque hoje, nas cidades onde há o maior conhecimento, que as pessoas já estão assim, se educando para, aliás, dando abertura ao conhecimento espírita, é mais fácil de observar. Agora, uma coisa que a Dona Val colocou aí é que eu assim, também não sabia, é que há esses médios que trabalham no claro e esses que trabalham, só conseguem trabalhar com a luz mais baixa. Se tiver como esticar mais o assunto, por favor, vocês são todos universitários, né? Dona Vó e Dona Gracia, elas estudam mais, seu Renato está preparando seu Omar para ser orador, então a gente vai ouvindo cada um. Mas aqui no interior, esses efeitos eles acabam acontecendo. Só Omar já fazendo um é um adendo orador aqui. nato, Nilma. Omar já é por natureza. Só fazendo um adendo sobre esse médio de transporte, a diferença aqui, nesse que eu vejo, quando ele quis diferenciar daquele que faz o barulho somente, é porque ele torna o objeto físico, entendeu? Usa o ectoplasma e torna com que o objeto fica físico. Então, vamos contar, por exemplo, eu joguei uma bola, aí ele faz com que a bola apareça. É diferente do barulho somente que a gente ouve, porque o barulho somente que a gente ouve seria algo mais o que a gente já tinha estudado lá atrás. Eu penso que talvez seja por isso que ele fala tanto na raridade, porque não é só fazer o barulho, mas é fazer o barulho e fazer com que apareça aquilo que está ocasionando o barulho. E aí usa o ectoplasma, os fluidos, nesse sentido. Foi como eu identifiquei, já que ele coloca como algo raro, né? Não colocou como algo comum, porque o comum seria o que Fran está falando, de fazer o barulho, que aí para fazer o barulho pode ser duas formas, pode ser o espírito que ali está mesmo, que está fazendo aqueles barulhos, né? Como também pode ser um médium, tem médium que tem essa capacidade, e às vezes não tem nem consciência que tem essa capacidade, que faz com que aconteça os barulhos também. Mas eu acho que nesse aqui, como ele está colocando como raro, não é só fazer o barulho, é aparecer o objeto com o qual fez o barulho. Por isso que o transporte também seria no mesmo sentido. Quando transporta a pessoa, ela vai aparecer também. Então, seria nesse mesmo sentido. A Glaci, antes de você falar, só para lembrar, eu acredito que todos lembram, que não me lembro se foi Amadeu ou Renato, que mencionou um médium desses mais famosos, que nas sessões
tinha capacidade de fazer com que aparecesse na mesa em que estavam se reunindo as flores do seu jardim. Era uma mulher, pelo jeito. Pronto, Né? é isso Mas mesmo. eu não me lembro exatamente de Tem, todos os tem um dados, livro, tem mas eu um me lembro que um livro, deles falou sobre isso. tem um livro que não é especificamente essa situação que você está colocando, mas é Flores, Violetas na Janela. E esse Violetas na Janela, mas é um livro mesmo, e aí já no ambiente espiritual, materializa as violetas que ela tinha na terra, para ela ficar com a lembrança, materializa na janela dela, né? É bem interessante. Mas o que você está dizendo é encarnado conosco. Pronto, isso seria um médio de transporte, seria exatamente isso, Omar. Seria exatamente esse exemplo. E é raro, nessa situação é raro. Agora, os barulhos na casa já não é algo tão raro. A gente vê menos hoje, mas já não é algo tão raro. Mas isso aí é raro, a gente não vê. Quem já viu, né? Eu, pelo menos, nunca vi. A Glaci. Gente, era por vocês favor. falando, e eu lembrando na época de um soldado do exército, e nunca ninguém soube o porquê. Hoje é que eu estou analisando o contexto da história dele. Hoje, para você ver, né? A gente vai amadurecendo, é que vai observando as coisas. E então, ele era muito, 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 muito. Ele era evangélico, né? Mas não quer dizer religião, mas ele era muito ligado ao pai. Aí, então, tiravam muito, vou usar a palavra, tiravam muita onda com ele por conta disso, né? Porque ele não podia fazer isso, porque ele não podia fazer aquilo, porque ele obedecia muito a Deus. Então, isso não é história de Trancoso, isso aconteceu. Se não me falha a memória, no sétimo Becombe, se não me falha a memória. Aí, de repente, o capitão foi e disse: Eu digo que você tem um Deus de verdade. Não tanto era a espiritualidade, né? Mas eles falam Deus. Aí, se você dirigir aquela caçamba bem ali, e ele disse: Senhor, eu não sei dirigir. Não me bote para dirigir. E assim ele foi e disse: Agora eu acredito, se você, ele vai lhe ensinar a dirigir. Congelou a Glaci. Eu acho que a Graci começou falhando a voz dela, depois ela calou. Congelou. Enquanto a Graci volta, eu que estava fale, com a mão Lula. levantada, eu tenho Voltou. Voltou a Glaci. Aí então foi que aconteceu, foi a minha internet mesmo, ficou rodando aqui a bonita. Aí foi que aconteceu, tentaram que eu não contasse a história, né? Aí foi que aconteceu aqui, aliás, lá, ele foi e disse: Senhor, eu não sei dirigir, você vai dirigir com a sua fé, assim, você me disse que é a sua fé? Pois você vai dirigir. Ele subiu na caçamba e foi dirigir. E pegou a caçamba, ligou, ele foi ali instruído, ele foi ali, ele não sabia nem ligar o carro, ele foi ali instruído total. Aí ele foi e ligou o carro, deu uma voltinha, voltou, estacionou o carro no mesmo lugar. Quando terminou, o capitão olhou para ele. Quando ele desceu do carro, o capitão se ajoelhou aos pés dele. Por quê? Pode me perguntar, porque o carro simplesmente não tinha motor. Essa história aí é uma coisa assim que eu
É porque a gente tem tantas coisas, a gente acaba esquecendo muita coisa, mas tem muitos contos desses aí, e verídicos, não é contos de livros, é contos verídicos. Lula, está conseguindo falar agora, Lula? Tô. Isso foi um testemunho que eu tenho assim de efeitos físicos. Era uma Semana Santa, eu fui tomar um vinho com um amigo que era casado com uma conterrânea minha, e esse rapaz, ele era filho de um mágico Nelson, que tinha um circo. Aí ele começou, eu tocando violão e tomando um vinho, aí ele disse, meu pai já viram diversas vezes lá no circo, ele mexendo, manipulando os aparelhos dele. Aí ele ficou falando dos efeitos físicos que o pai dele, em espírito, fazia, sabe? Eu sei que, de repente, um estrondo eu escuto. Antigamente, o pessoal usava nas casas aquelas baterias de alumínio, toda a louça de alumínio. Estava fixada na parede. Pois aquele troço lá arrancou, fez um barulho terrível. Eu me arrepiei todinho. E tive um medo, um baita medo. Nós tivemos, né? Aí, como é que esse troço arrancou dali? Efeito físico. Franciele, Francisco Salles, quem é? Não conta nada. não abriu ainda a imagem. Mas vamos para frente, né? Eu passo para outro item, para o 89, né? Que o outro a gente já leu, né? Esse da obscuridade é bem claro, não tem dúvida. Isso. Vamos adiante. Vamos adiante, Classi. Agora eu vou ler. Mas o que importa? Os trampolineiros do gabinete, como os da praça pública, serão cruelmente desmascarados, e os espíritos lhe provarão que andam mal, imiscuindo-se na obra deles. Repito, alguns charlatões receberão de modo bastante rude o castigo que os desgostará. Do ofício de falsos médios, aliás, tudo isso pouco durará, foi dito por Erastus. Aí vem, isso é daqueles que usam desses tipo de mediunidade, né, tanto transporte como noturno, etc. Para é uma complementação do anterior. Né? Para o charlatismo, né? Aí vem o médios pneumatógrafos, os que obtêm a escrita direta, fenômeno muito raro e, sobretudo, muito fácil de ser imitado pelos trapaceiros. Menino, mas o negócio de trapaceiros aí, de charlatões, é com força, né? E é o que prejudica a seriedade do nosso trabalho, né? Porque eles imitam e fazem geralmente com muita perfeição essa imitação, só que são charlatões. Só que só estão pensando na Terra, né? E geralmente eles cobram por qualquer coisa que eles estão fazendo, né? Por qualquer... Visando lucro. Visando lucro. E dentro da espiritualidade a gente sabe, do espiritismo a gente sabe que o que nos é dado de graça nós devemos dar. Né? O que recebemos de graça nós devemos dar. É o receber e o dar, né? E o dar e receber como quiser. Mas no caso da psicografia, que seria uma forma de psicografia, só que fazendo direto, eu faço psicografia, só que a minha não é direta. E realmente penso eu que seja raro mesmo, porque é o domínio, né? Eles passam a ter domínio da sua mão. Né? E a psicografia, você tem o médium como meio de escrever. Isso. Esse aí não, eles pegam sua mão e eles escrevem, é o domínio total sobre você não sabe nem o que está escrevendo. Ou então aquela escrita que era nos primórdios, que colocava a cesta, na mesa com lápis e escrevia.
Eu Ah, penso, Omar, que Chico Xavier era essa a psicografia que estamos falando de raro agora. Porque quando a gente vê os. Eu penso, né? Não tenho certeza. não, não, Porque quando a não, gente vê os filmes dele, quando vê o filme, ele está psicografando, ele coloca a mão no olho e ele psicografa, parece que sem nenhum domínio. Eu que vejo por parece que ele mim, por exemplo. psicografava tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda, né? Ou Pois com as é. duas ao mesmo tempo. Pois é. Então, eu acredito, não tenho certeza, né? Eu estou dizendo Valderi sem ter a certeza. Eu acredito que seja esse tipo de Também fosse. mediunidade rara que está colocada aqui. No meu caso, que eu faço psicografia, eu ouço, eles falam para mim, eu ouço e eu escrevo. E com Então, eu posso estar com o consciência. olho semi-consciente. Eu não fico consciente total, não, semi-consciente. Tanto é que depois que eu vejo o que está escrito, por isso que não é total consciente. Uhum. Mas ao mesmo tempo que eu estou ouvindo, eu já estou escrevendo. Depois eu vejo o total do que está escrito. Então já não seria essa, né? Seria exatamente como você falou, só um instrumento e repassando para lá. Essa aqui eu vejo, não tenho certeza, mas eu vejo que seria como a mediunidade de Chico Xavier. É só o que eu queria acrescentar em relação a isso, a Mas esse. muito boa colocação. Não, o que Val falou é muito boa colocação dela. Quando eu psicografo também, por sinal, foi bem interessante aquela psicografia, que eu pensava que era para mim. Val não estava né, na passada. E, e Isa pediu, quase chorando, porque ela sentiu que era para ela, né? E foi assim, do nada, na realidade, eu estava aqui no meu quarto de paz, eu lembrei agora de Renato, no Uhum. meu quarto de paz, e eu aqui fui fazer um tipo levantamento do que eu ia falar na quarta-feira passada, atrasada, lá no Centro Espírita aqui, e a gente faz um levantamento, né, Val? A gente faz assim uma busca no que a gente pode pegar para ver se melhora o que a gente tem de um melhoramento sendo que quando chega lá, a espiritualidade fala mais do que a gente e a gente nem olha o que a gente escreveu. Aí o que é que acontece? Aí eu estou contando para a Val porque ela não, e Francisco também, que não estava aqui. Aí eu fui, Val, fazer, né, minha folhinha. De repente, boa tarde. E a palestra ia ser boa noite, né? Aí eu disse, oxe, boa tarde. Aí eu digo, só relaxei, fiz uma prece e ali saiu. Toda a psicografia. Foi linda. Eu até, não sei se eu postei no grupo, acho que eu postei, não foi? Amadeu, Lula Amadeu, copia tudo. Amadeu me pediu e eu postei Uhum. para ele poder passar para a Isa, porque ela disse que foi para ela. Eu vou ver, assim, como eu estava lá em Brasília conturbada, né, ajudando minha mãe, porque Mas também está melhor, minha né? mãe foi hospitalizada, né, então sofreu uma queda, mais ou menos, tá? Ontem teve uma recaída, ela vai ficar oscilando, mas vai melhorar. Com a minha Vai. presença ela estava melhor, com a minha ausência ela teve a recaída, mas aí, se der, em julho eu vou de novo, se for preciso, entendeu? Agora em julho não tem condição. Mas a gente tem que ser muito. Mudando completamente a conversa, depois eu quero ver essa psicografia. A gente tem que ser muito grato à espiritualidade, porque eles nos ajudam demais. Se a gente souber o quanto eles nos ajudam, para mim foi essa prova agora nesse momento. Por isso que eu estava um pouco desaparecida, mas estou retornando. Mas volte para você, Glaci, desculpa. Não, quando você falou aí nessa prova, eu estava pensando, esses dias eu venho pensando, né? E porque quando foi para o meu esposo desencarnar, eu estava fazendo autoanálise. Eu digo, meu Deus, como eu fui egoísta. Como eu fui egoísta? Por quê? A cara de Val, ela me repreende, viu, gente, quando eu digo que eu fui egoísta. Mas eu fui egoísta, Val. Por quê? Porque por diversas vezes anteriormente, ele teve a queda, ele suava, ele começou a suar, a ficar geladinho, e eu
clamava tanto que ele voltava, tipo, renasceu das cinzas. Ele voltava, mesmo fraquinho, ele voltava. Aí eu fui a doutor Bezerra pedindo por tudo. Aí doutor Bezerra fez, minha filha, nunca vou esquecer, por isso que eu me achei egoísta. Minha filha, a gente saiu até de ópera da história. Minha filha, você precisa ser afastada, porque o irmãozinho precisa voltar. E eu não entendia que eu precisava ser afastada. Até que, do nada, assim, ele foi e disse, Helena, a gente podia terminar a hemodiálise lá no Piauí, né? Vá lá e tente ver local, já para quando eu chegar, já ter o local de eu fazer a hemodiálise. E eu vim dia 1º, né, de novembro, dia 2 era final, estava tudo fechado, então eu digo, não vou mexer, amanhã, no dia 3, eu já faço. No dia 3 ele teve o AVC, tive que correr de volta para Natal. Foi exatamente o período que eu tive que me afastar para deixar ele. Aí, não estou dizendo isso, não estou dizendo isso com a sua mãe, entendeu? Mas eu estou dizendo que eu fui muito egoísta. Eu queria, porque queria, porque queria, porque queria, mas a gente tem que libertar. Mas E não você se coloca como egoísta, Eu não. respirei. Você não postou no grupo, não. Pelo menos eu não estou vendo. E eu não Mas vi, você sabe que eu estou ligado. ele tá catucando, é sério. Então coloca, Glaci. Mas depois a gente conversa sobre isso, Isso, certo? certo. Chegamos na hora. Chegamos na hora. Ou a gente quer A comentar gente, mais um pouquinho, que a gente se atrasou muito. vamos passar para outro slide? É só um comentário, parece. Quem quer ler? Ou eu leio? Leia, Me pode Glaci. passar para outro slide. Nota: os espíritos insistiram, contra a nossa opinião, em incluir a escrita direta entre os fenômenos de ordem física, pela razão, disseram eles, de que os efeitos inteligentes são aqueles cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium. Porque não se dá na escrita direta, a ação do médium aqui toda a matéria, ao passo que o médium escrevente, ainda que completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre um papel ativo. Quer dizer, a gente nunca está sozinha de verdade. Né? Aí vamos lá para 91. Médios curadores. É que os efeitos físicos, como falou a Valderice, nesse caso que a gente está vendo, é aquele da escrita sem a intervenção do médium. Né? É a observação que eu acho que ele repassa aí também. Vamos lá? Eu vou ler esse aqui, capítulo 16 dos médios especiais, médios curadores, os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente pela só imposição das mãos ou pela prece. O comentário é: essa faculdade não é essencialmente mediúnica. Possui-na todos os verdadeiros crentes, sejam médios ou não. A mais das vezes, é apenas uma exaltação do poder magnético, fortalecido, se necessário, pelo concurso de bons espíritos. Com a palavra Glaci Valderice. Valderice, dessa vez. Vai lá, Val. Que eu estava procurando. Isso aí é o que fazemos, né? O que fazemos no eu ia falar Helena, mas me lembrei do Renato. Como eu falei, né? Essa experiência agora em Brasília deu para ver o quanto nós podemos ser magnetizadores, né? Porque com a minha mãe eu era magnetizadora, eu não estava estava na casa dela, e a gente não deve utilizar a questão da mediunidade quando você não está com o suporte do centro, né? Mas eu pedia, orava e fazia o magnetismo nela. Quando eu fui para o Leão, eu fiz uns passes, o estudo, né, dos passes magnéticos, e fiz o curso de passe magnético. E eu sei a diferença entre esse passe magnético e o passe mediúnico, porque no Bezerra de Menezes, o nosso trabalho de cura lá é mediúnico,
né? À toa que nós estamos acompanhados, né? A gente percebe a presença deles, a gente muda, é interessante como muda. E quando a gente olha o colega que está trabalhando conosco, ele muda, o olhar dele muda. A fisionomia, por mais que seja aquela mesma presença, ela muda. Por quê? Porque eu já tenho um irmão ali ao nosso lado, né? Perispírito com perispírito, trabalhando na cura. Então, aqui ele fala que o médio de cura, ele pode, não necessariamente é mediúnico quando ele é magnético. E é mediúnico quando tem o espírito com você para exercer a atividade. Então, eu já tive as duas experiências, né? Na verdade, eu tenho as duas experiências, e no Bezerra de Menezes, a gente sempre utiliza a mediunidade mesmo para trabalhar ali. E quando eu estou fora, que eu preciso ajudar alguém, aí é o magnético. E o bom de você aprender as duas formas é que você sabe, começa a diferenciar quando é você e quando não é você. Eu acho que é isso que eu teria a acrescentar. Se quiserem mais alguma coisa, se for necessário, né, vou deixar os demais falarem e a gente acrescenta, se eu tiver algo a acrescentar. Vai lá, Glaci. Franciele está Vamos, levantando a mão. Franciele, logo, depois eu falo. Dona Val, a gente, como a gente é médio em todo lugar, eu acho que não tem como a gente não utilizar a mediunidade pedindo ajuda, fazendo como a senhora fez lá na sua casa em Brasília. Não tem como a gente deixar de fazer. Aqui no interior, eu uso, como a gente às vezes não pode fazer o magnetismo, como é uma região mais densa, eu pego o ramo e vou trabalhar com os irmãos mais daqui. Assim, trabalhar assim, peço ajuda a Deus, que guie a quem puder aparecer para ajudar, e a gente acaba manipulando as ervas para ajudar as pessoas quando há essa necessidade. Mesmo encaminhando as casas que tem aqui por perto, para que eles tenham um esclarecimento maior. Mas é muito importante o conhecimento da doutrina, justamente para a gente, onde tiver, usar. É assim que eu vejo, porque nem só no centro a gente às vezes pode ajudar alguém. Às vezes aparece uma pessoa que está precisando e no horário, às vezes, não tem alguma casa funcionando. Se tem, a gente não sabe. Então, a gente tem que se confiar a Deus e pedir ajuda à espiritualidade para tentar auxiliar a criatura de alguma forma. Vocês concordam? Fran, você não está errada, não. Médio a gente é, né, em qualquer lugar. A diferença é que, lá, eu digo porque eu já me pediram para não utilizar a mediunidade, né, fora do centro espírita pela questão mesmo de segurança, sabe? Então, quando você usa as plantas, na verdade, você está usando, você vai pedir, eles vão te auxiliar de toda forma, eles nos auxiliam o tempo todo, mas você está usando mais o magnetismo, tá? Não é a mediunidade ali, não, é o magnetismo mesmo. Agora, a espiritualidade, ela não deixa de vir nos auxiliar em todo momento, todo momento. Eles só falam que a gente não deve usar esse mecanismo de mediunidade, no caso, por exemplo, eu vou para um hospital e utilizo porque você pode atrair também, não necessariamente, entidades sérias, entidades que vão ali fazer o bem. Então, às vezes a gente não está protegido o suficiente, o ambiente não é protegido o suficiente, é mais nesse sentido, entendeu? Por isso que eu evito. Aí eu utilizo mesmo o magnetismo nesse sentido. Mas você não está errada, não, só estou complementando. Eu lhe agradeço, porque realmente eu também já me pediram isso também quando a gente estava frequentando aqui no interior. O centro mais perto daqui fica a 40 minutos. Então, ela Mas também nesse pediu. sentido aí, Fran, que realmente não tem, Deus ajuda, entendeu? Pode continuar fazendo da sua forma, porque eles sabem. Cada situação é uma situação,
entendeu? Então, assim, não deixe de fazer, pode pedir, se está dando certo, continue fazendo, porque vai ter uma equipe ali te ajudando, porque realmente é a falta, né? Aqui eles me pediam para eu parar de fazer e mandar para o centro, Aí a porque é gente. diferente, Aqui é a foto do meu avô. a falta. Aqui, Então, não tem problema, pode continuar fazendo, tá bom? aqui tinha um que ficava a 18 quilômetros, que era em Araruna. Aí esse era mais difícil, assim, que a estrada era mais esquisita e Araruna é uma serra. Se alguém aí já esteve por aqui, sabe que Araruna é uma serra. Caiçara não, a Caiçara já é E mais. bonita, cidade bonita. Muito, muito belíssima e fria. E Caiçara não, Caiçara já é uma cidade mais que não tem tanto perigo de ir, era mais fácil. Aí quando eu comecei as práticas de passe, aí quando tinha alguma coisa para alguém que chegasse com alguma necessidade que dava para ajudar, e aí a gente utilizava, fazia como a senhora fez. E o bom Orava. das ervas, como você fala, que você pega a planta, é porque é como É, as rezadeiras, né? Que no interior você via muito, né? Apesar de eu não ser de interior, né? E Mas a ainda gente tem, sabe das acredita? histórias. Então, a gente sabe das histórias. E elas usam as ervas, e as ervas, quando elas secam, aí as pessoas, nossa, é exatamente porque puxou, né? dona Vaói, a senhora se conforme. Botaram a senhora lá em Brasília emprestada, a senhora é do Nordeste. Gente, essa semana na sessão mediúnica foi bem estranha, porque eu lembrei, quando Val falou, eu lembrei do que aconteceu, né? Eu estava lá, né, bem tranquilo. Primeiro dei a passividade de uma mensagem linda, e eu não sei para quem foi aquela mensagem, mas eu também tomei um pouco para mim, que eu fico também consciente, referente a gente aceitar perdas de entes queridos. Eu também tomei para mim. E, de repente, depois disso, aí foi muito interessante, por isso que eu tomei muito para mim. E depois disso, foi uma mensagem linda, não foi uma mensagem triste, não, foi uma mensagem linda. Eu não sei dizer exatamente como, mas eu só sei dizer disso aí. Aí, de repente, me trouxeram aqui na minha casa, na casa da minha mãe. E minha mãe, eu deixei ela com um pouco de dores. Ela está com, já vem muito tempo ela postergando os rins dela, né? Tá sempre em estado de conservação. E ela agora cismou, porque é a palavra certa, ela cismou de só ir para Teresina, que ela só se trata lá, ela não se trata aqui em Pix, com a minha irmã que mora em João Pessoa. Olha aí como é as coisas da idade, né? Então, de repente eu vim aqui, tudo, olhei para ela, eu lá, vim aqui, olhei para ela, gente, do nada, foi uma dor nas minhas pernas, principalmente na minha esquerda, que eu quase não conseguia ficar sentada da dor. Foi uma dor incrível, incrível, incrível na minha perna esquerda. Quando era nas duas, mas a esquerda me incomodou mesmo. E eu, então, quando eu lembrei que eu tinha vindo aqui, aí eu digo, não, espera aí. Aí eu comecei a fazer preces, e preces, e preces, e pedindo ajuda, pedindo à equipe que viesse e fizesse o que tinha de ser feito, né? Aí, beleza, aí eu terminou a sessão, dei um dispersivo em mim, tudo. Eu mesmo dou, porque lá é bem diferente, então eu mesmo dou, eu mesmo dou meu autopasse e assim eu vou levando a vida, né? Até voltar para aí, que eu pretendo daqui para o final do ano, em nome de Jesus, amém? Aí, quando de repente eu chego em casa, né? Aí eu fui e disse, bati na porta dela, que ela também só vive de porta fechada. Aí eu bati na porta dela e disse, mãe, a senhora está bem? Ela disse, estou. Aí eu disse, onde é que dói na senhora? Para me ter uma ideia, né, de que se eu fiz mesmo o negócio certo.
Aí ela foi e disse, ela nos quartos, descendo para a perna. Aí eu fui e disse, qual é o lado que dói mais? E ela o esquerdo, eu digo, misericórdia, pois foi mesmo. Só no meu pensamento, né? Aí ela disse, não, mas agora eu estou boazinha. Aí eu disse, tá ótimo. No outro dia, realmente, ela se levantou como se nada tivesse, mas aí parece que vem alguma coisa, eu digo que são irmãozinhos inferiores, sabe? Energias bem densas que ela se abre para isso, que a gente sabe que a gente tem que se proteger. Então ela se abre para isso e as dores voltaram e eu tento fazer porque eu não posso fazer diretamente porque ela é muito católica. Então eu tenho que vir para o meu quarto de paz e fazer passe à distância. Vocês acreditam nisso? Mas acontece. Mas é bem peculiar isso aí, médios de cura não somos nós sabemos que nós somos só meros instrumentos. E graças a Deus que a gente veio, porque como médios, porque é coisas que nós precisamos passar para poder, são curas para a gente mesmo, para a vida futura, não é isso, dona Val? Não é isso, seu Isso. Amar? Lula lá. Diga alguma coisa, Lula. Nós que somos neófitos aí. Eu fiquei curioso aí, você trabalha no Leão, é, Val? O Não, Leão eu fiz o curso no Leão, mas não tem como trabalhar lá, porque é Parnamirim, não tenho tempo, sabe, Lula? Mas eu fiz, até foi chamada para trabalhar, mas não tem condições não, só estou no Bezerra mesmo. Mas eu sei a diferença, né? Não, foi interessante demais. Depois eu conto para você minha experiência lá no curso do Leão, porque eu não queria aparecer, fui para o fundo, quando vai ver a mulher me deu um passe, me deixou mal, e eu vendo que a mulher não estava bem, ela querendo me dar o passo lá no treino, que você faz o treino, né? E eu falei, meu Deus do céu, não vai ser bom para mim. Foi dito e feito, a mulher me deixou mal e eu tive que aparecer. Tudo que eu queria fazer era não aparecer. No outro dia eu tive que aparecer, foi um exemplo do tratamento errado. Mas, enfim, eu fiz esse curso. Eu só conheço o Leão, na verdade eu não conheço o centro. Eu conheço a entidade, a casa, porque a gente já foi de um grupo que eu participo, fomos cantar para os idosos, tocar violão e cantar, Bacana. fizemos lá Um eles café da manhã, felizes. que geralmente eles fazem, né? Café da manhã. Foi à tarde, Tem um foi à café da tarde, manhã lá, nós é bem bacana. cada um, a gente fez a gente organizou um evento, né? Cada um levava fralda, aquelas coisas todas, e depois reunimos todos eles lá para um café mesmo à tarde e cantamos para eles. Eles ficaram Bacana, muito felizes, satisfeitos. bacana. Terminei interagindo com eles lá, cantando shot, alguns dançando, que a maioria são limitados, né? Bacana. Lindo o seu trabalho. Lula, tem um café que acontece num domingo lá, é bem bacana. Eu ia muito nesse café. Aí depois eu fiz o curso como é o nome dele mesmo, que tem os livros de passe, que é o filho lá da senhora que criou, né, o Leão. E aí eu fiz esse curso de passe magnético, muito bom. Aí eles me convidaram para trabalhar lá, mas não dava para mim, não. Jacó, Jacó, lembra? isso, Jacó, exatamente. Glaci, você faria a oração de encerramento? Sim, senhor. O senhor está lá em cima. O senhor está lá em cima. Então, quem quiser fechar os olhos, Inclusive, feche. a oração que a gente vai fazer é para ele, né? Por ele, É. pedindo a ele. Então, quem quiser fechar os olhos, fechem. Quem não quiser, pode ficar com os olhos abertos. O importante é a sintonia com o Pai. Agradecemos, estamos, Senhor, por mais um dia, pelo ar, pela vida, por tudo que já nos destes e por tudo que ainda há de nos dar, se tivermos o merecimento. O Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor conhece até onde podemos ir, a nossa força, o nosso potencial. Gratos estamos, Pai,
Gratos estamos, mesmo pelas aflições, mesmo pelos desafios do dia a dia. Pedimos, Pai, que nos acompanhe em nossos pensamentos. Pedimos que nos acompanhe em nossas atitudes, para que nós não só escutamos as tuas palavras, mas que nós possamos andar nelas, praticando teus ensinamentos, ó amado mestre, irmão maior, governador planetário Jesus. Maria, com a tua doce misericórdia, com teu manto sagrado, derrama sobre todos nós o teu amor, aquietando aqueles que estão ainda em corações aflitos, aquietando aqueles que estão nesse momento desencarnando, aquietando aqueles que já desencarnaram e que ainda permanecem achando que estão em corpo físico, seja onde for, aqueles que estão em guerras íntimas, outros em guerras físicas, aqueles que estão nesse momento cortando seus pulsos. Venha sobre todos nós, derrama teu bálsamo de amor, de misericórdia, de compaixão. Tende piedade e compaixão de cada um. Não importa quem seja, que estão fazendo. Aos que não puderam se apresentar hoje aqui no nosso grupo, derrama teu bálsamo sobre eles também, porque cada um teve um motivo aparente. E a toda a espiritualidade amiga que aqui se fazem presente, obrigada pela compreensão por conta do atraso, obrigada pela compreensão de nós ainda tão aprendizes, tão pequenês, no que diz respeito a tanta coisa que a gente ainda precisa aprender. Obrigada, doutor Bezerra de Menezes, obrigada a toda a egrégora de luz que aqui se fazem presente, ao anjo da guarda de cada um aqui. Continue a auxiliar, a intuir, a ajudar. E com essas narrativas, a gente pede então, abençoa a nossa vida, abençoa o nosso dia, abençoa o nosso final de semana, que muita paz, muita luz, muita radiação de amor caiam sobre todos nós, inclusive a saúde da mãe da nossa irmã Valderice, que assim seja, graças a Deus. Tudo que a companhia deixou não passou e Não vai. passou e vai sempre existir. Vai. Por os lugares que pisou que deixou. e o caminho certo a seguir. Certo, a seguir. Eu sei Isso é que para ele nos humilhar, Valderice. É isso, Marcos. Isso é para nos humilhar. procurar Bom, o que bom fim de plantou. semana e boa semana para todos. Para E todos Deus nós, nos- graças a Deus nos proteja e guarde. Paz e luz a Boa todos. semana, meus Mas não irmãos. passei como a Obrigada Bom pela dia, companhia. Brasil! Bom dia. Dizendo assim, ó, morrer não é o fim. Isso é tudo. É verdade. Tchau, tchau. E a vida Tchau, continua. tchau.